Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestes as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquietei dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia e o seu próprio mal. Amém? Irmãos, esse é um texto bastante conhecido nosso. Penso que muitos de nós conseguem falar ele de cor, mas nós precisamos colher algumas verdades desse texto para nós podermos aplicar a nossa vida, pela qual nós vivemos, principalmente nesses dias, onde o consumo humano hoje está tão grande, os cuidados desse mundo têm fascinado o coração de muitos cristãos, sabe? Então nós precisamos tomar um cuidado pelaquilo que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, para nós não nos encontrar distante do Senhor, mesmo crendo no Senhor, mesmo tendo fruto no Senhor, mas não sendo frutos adequados para que produza a glória do Senhor. Porque o fruto, o fruto que nós damos para o Senhor, ele precisa expressar a glória de Deus. Senão, ele não vai valer de nada, né? Então, irmãos, olhando para esse texto que nós olhamos, antes de olhar ele, eu quero trazer irmos com os irmãos bem perto aqui no Evangelho de Lucas. Não desmarquem aí que nós voltaremos ainda aqui, mas no Evangelho de Lucas, uma passagem também bem conhecida nossa, Lucas capítulo de número 8, nós temos ali, irmãos, a parábola do semeador. Então nós precisamos compreender e juntar essas duas leituras para nós buscarmos a mente do Senhor naquilo que o Senhor quis mostrar para nós aqui nesse verso. Lucas capítulo 8, a partir do verso 11. Nós vamos ler só a explicação do Senhor sobre a parábola do semeador, sobre a ótica de Lucas. Lucas fala algumas palavras aqui muito significativas que só ele registra. Os outros evangelistas não registram. Mas em Lucas fala assim, a partir do verso 11.
Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Então presta atenção. Palavra foram aqueles que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Agora veja o segundo solo. A que caiu sobre pedras são os que, ouvindo, mais uma vez, ouvindo a palavra, recebe com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Né? Então chama atenção aqui, irmãos, sobre o cuidado que nós devemos ter. Porque o Senhor, quando nos salvou, Ele disse que nós iríamos enfrentar tribulações. Ele nos chamou para nós fazer parte do seu corpo, onde nós somos membros uns dos outros. Então o Senhor prometeu para nós que nós seríamos salvos, mas nós passaríamos por tribulações, por aflições. Né? Então aqui nós vemos um solo que as pessoas querem crer no Senhor, mas não querem passar dificuldades nenhuma. Então, quando vem a dificuldade, há um desânimo e aí estremece e acaba desviando-se. Mas nós temos aqui o terceiro solo. A que caiu, no verso 14, a que caiu entre espinhos são os que ouviram, mais uma vez, a palavra ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Agora veja, irmão, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Amém? E aqui há um cuidado. Só Lucas coloca esse termo. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então, para Deus, não serviram para nada, porque para Deus os frutos eles têm uma conotação: glorificar o nome do Senhor. Né? Por quê, irmãos? Porque os frutos não são nossos, são do Espírito que nos deu para nós glorificarmos o nome do Senhor. Então, se nós recebemos frutos e nos misturamos com esse mundo, com os cuidados desse mundo, aqueles frutos que nós recebemos nunca irão glorificar o nome do Senhor. Não presta para nada. Os irmãos já devem ter experiência. Muitas vezes a gente vai comprar alguma fruta no mercado, você pega uma fruta lá, ela está bonita, mas quando você abre ela para comer, ela está estragada, não tem sabor nenhum. O que você faz? Você não vai comer, você vai jogar fora. É assim a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que o Senhor conta aqui em Mateus capítulo 6, né? Esse ensinamento que ele nos dá no Sermão do Monte, dizendo: vocês não andem ansiosos com coisa alguma. Não andem ansiosos com aquilo que vocês vão comer ou com aquilo que vocês vão vestir. Né? Não andem ansiosos, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós iríamos andar nesse mundo. Porque a natureza do Senhor, a natureza do homem, o Senhor conhece. Saberia que nós seríamos ansiosos, mas Ele nos deu um caminho. Ele nos deu um caminho pelo qual nós podemos não olhar para a circunstância à nossa volta, mas olhar para Ele. Por isso que no verso 33 aqui de Mateus 6, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? E o Senhor ainda diz: não andem ansiosos. Irmãos, lá em não precisamos ir lá, mas lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 7,
vai dizer assim, ó, o Senhor, o Pedro dizendo assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Irmão, nós podemos lançar todas essas dificuldades que nós temos, nós precisamos lançar para o Senhor, para que Ele, então, nos ensine como andar, como ter um padrão que não seja o padrão do mundo. Porque o padrão do mundo, a preocupação do mundo é como eu estou vestido e como eu estou me alimentando. Me alimentando na condição física, né, a condição de alimento físico mesmo, mas como eu estou me alimentando com as coisas, com os prazeres desse mundo. Tudo aquilo que eu estou almejando, e nesses dois aspectos envolve toda a vida humana, né? Porque nós desejamos tantas coisas aqui nesse mundo. Parece que nós nunca vamos sair mais desse mundo, nós vamos viver eternamente aqui. Muitos cristãos, para a vergonha nossa, muitos cristãos têm vivido uma vida de desejos, só desejos carnais e não espirituais. Como nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra e ver o Senhor dizendo, vocês não andem ansiosos com essas coisas. Busquem o Senhor. Vocês não podem, por mais ansioso que você esteja, por mais angustiado que você esteja, você não pode acrescentar nada no curso da sua vida. Nem um côvado você pode acrescentar no curso da sua vida, né? Então, para que essa busca desenfreada que nós temos quando nós não temos o parâmetro que é Cristo Jesus? Por isso, irmãos, que a palavra de Deus, e penso que nós vamos poder andar um pouco por ela, olhando para esse texto de Lucas, né? Que os cuidados, os deleites, a fascinação das riquezas não têm deixado os frutos amadurecerem adequadamente para a glória do Senhor. Isso nós precisamos ter com muita clareza no nosso coração. Hoje nós vamos andar bastante pela palavra, irmãos. Vamos, Romanos, capítulo de número 6. Olhe para o verso 8, que diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então esse é o primeiro aspecto, irmãos, para nós não vivermos uma vida ansiosa. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Sabe, isso nos dá uma segurança, isso nos dá uma clareza pela qual como nós estamos andando nesse mundo, olhando para Cristo. Porque se isso for uma realidade em nós, irmãos, é sinal que a nossa natureza, o verso 6 é muito real para nós. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído e não servíssemos mais ao pecado como escravos. Se nós realmente vivemos com Cristo, essa é uma realidade tão firme para nós, que nós não vamos nos misturar com as verdades desse mundo, porque Cristo é a nossa vida. Cristo, Ele não vai ser, Ele é a nossa vida. É uma realidade presente, né? Se nós olhar para o passado e ver que lá naquela cruz o nosso velho homem foi, então como que nós vamos viver agora? Viver com Ele, não fora dele. Nós vamos estar almejando vivermos uma vida adequada diante do Senhor, lançando para Ele tudo aquilo que traz dúvida no nosso coração. Nós podemos lançar para Ele. Por quê? Porque Ele é a nossa vida, né? Mais um texto que vai trazer mais clareza para nós ainda, Gálatas 2. Um texto muito conhecido nosso, mas que trazem para nós, irmãos,
uma alegria muito grande para nós podermos produzir fruto para esse Senhor maravilhoso que nos comprou e que quer conduzir a nossa vida, né? Gálatas capítulo 2, no finalzinho do verso 19 e o verso 20. Ele fala assim, no final do verso 19: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, então, nós olhamos para o passado, né? Nós olhamos que o nosso velho homem foi crucificado, né? Nós olhamos que Cristo vive, nós estamos vivendo com Cristo. E agora nós podemos ver que a nossa vida, nós só vamos fazer aquilo que Cristo quer. O viver nosso deve ser não mais as nossas vontades, mas as vontades do Senhor para nós. E para nós podermos ter essa visão, irmãos, nós precisamos viver como crucificado. Então, a nossa vida a partir de então é uma vida que não é mais vivida no âmbito da nossa carne, é vivida no âmbito espiritual, naquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que Deus já fez, sabe? Então nós precisamos expressar todo o amor do Senhor, toda a gratidão do Senhor. Nós vamos expressar como? Vivendo debaixo da soberania de Cristo Jesus. Nada mais nosso, tudo do Senhor, né? E aí nós precisamos, então, aí nós começamos a olhar. Aí nós não começamos mais a olhar para aquilo que nós não andamos ansiosos por aquilo que nós comemos. Nós não vamos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, porque nós estamos vivendo o dia de hoje. Como o Senhor disse, amanhã é um outro dia. Nós compreendemos, irmãos, que aquela realidade lá do deserto, do povo de Israel, é uma realidade nossa hoje, porque como que o povo vivia? Eles se alimentavam do maná, né? Eles se alimentavam daquele alimento que o Senhor providenciou durante 40 anos, todos os dias, né? Quando não vinha no domingo, no sábado, que era um dia sagrado, mas na sexta-feira o Senhor dava uma porção dobrada, para que eles pudessem não faltar, né? Então, durante 40 anos, o Senhor cuidou daquele povo, né? E aí, nós hoje, quem é esse maná? Cristo Jesus. É Cristo que é o maná, Cristo que é o nosso alimento. Irmão, nós não podemos mais viver fora de Cristo. Por quê? Porque Ele nos comprou, nós somos dele. Então, a nossa vida precisa ser pautada naquilo que o Senhor quer. Por isso que vai falar o viver que agora eu vivo na carne, o viver que eu vivo aqui, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor, porque Ele me amou, Ele me comprou, sabe? Então eu vou viver para Ele. E é um processo que está acontecendo na nossa vida, irmãos. Por isso que nós precisamos lançar para Ele. Por isso que aquele texto de 1 Pedro é tão precioso para nós. De que ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, seja na tribulação, seja na alegria, seja no choro, o Senhor é quem está conduzindo as nossas vidas, segundo o propósito dEle. Sabe? Então, nós precisamos aprender a glorificar o nome do Senhor nas nossas dificuldades, nas tribulações que o Senhor traz no nosso coração, porque Ele é aquele que vai cuidar de nós, né? E como viver nessa esfera? Sabemos que Cristo é a nossa vida, sabemos que o viver que nós temos hoje na carne deve ser vivida no Senhor, e como
e como que a nossa vida fica no âmbito desse mundo, né? Aí nós podemos ir lá para Colossenses. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, como que nós vivemos a partir para que nós possamos glorificar o nome do Senhor? Buscando as coisas do alto. Não buscando mais as coisas desse mundo. E aqui eu boto uma ressalva, irmãos. Quando a gente fala buscando as coisas do alto e não buscando mais as coisas desse mundo, não quer dizer que nós devemos abandonar tudo então. Porque o Senhor nos tem dado aqui condições de nós trabalhar, condições de nós adquirir coisas, mas essas coisas não podem ter o nosso coração. Aquilo que nós possuímos, irmãos, nós precisamos, aquilo que nós possuímos hoje, seja patrimônio grande, ou seja patrimônio pequeno, ou seja muita riqueza, ou seja pouco, se ela passou pela cruz, se ela passou pela cruz, é sinal que ela não vai ganhar o teu coração. Agora, se ela não passou pela cruz, irmãos, por misericórdia, vá aos pés do Senhor, porque isso pode ser uma armadilha para as nossas vidas, né? Então, quando aquilo que nós temos passou pela cruz, é uma bênção, porque foi o Senhor quem nos deu para nós podermos usar segundo a vontade dele. Mas o nosso coração não está nessas coisas. O nosso coração, irmãos, está no alto, buscando as coisas do alto. Está em Cristo Jesus, buscando aquilo que Cristo quer trazer para as nossas vidas, né? Então, isso é uma realidade que precisa ser implantada em nós, e nós precisamos compreender. Por quê? Porque Cristo porque nós vivemos com Cristo, porque o viver que nós temos na carne, nós vivemos pela fé nele, não mais nada nosso. Então, tudo aquilo que nós aquilo que nós buscamos, deve ser buscado as coisas do alto. Porque essas coisas aqui da terra, o Senhor acrescenta segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Então, ele vai nos dar, se nós temos um coração voltado para o Senhor, ele vai nos dar para nós sermos bênção para as outras pessoas, né? Mas o nosso coração não está o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer. E esse é um desespero do mundo. O mundo está preocupado com isso. As pessoas desse mundo vivem em prol disso, de comer e vestir, né? De comer e vestir. Então essa é a preocupação de todos aqueles que não conhecem o Senhor. E de muitas formas, muitos que conhecem o Senhor, mas não têm se colocado diante dele para ser trabalhado por essas verdades da palavra em nós, né? Mas o texto não para por aqui. Diz assim no verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, né? Pensai nas coisas do alto. Qual é o meu objetivo de pensar nas coisas do alto? Quando é que Cristo voltará a buscar a sua igreja? Então essa deve ser o nosso anelo, irmãos. Vivemos aqui um dia após o outro, mas com a nossa esperança que o Senhor voltará, buscando as coisas do alto, buscando aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Enquanto nós estamos aqui com um único objetivo: servir ao Senhor, dar frutos para o Senhor, né? Por que nós devemos pensar nas coisas do alto? O verso 3 vai falar assim: porque morrestes, né? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Simples assim. Porque nós morremos para os rudimentos desse mundo, para nós. Nós morremos, irmão. Naquela cruz nós morremos. Se isso é uma realidade, nós tomamos posse dessa verdade, você não vai morrer, você já morreu com Cristo. Sabe, isso já está fundamentado, isso já está realizado. Cabe a nós o quê? Tomarmos posse. Sabe, dizer assim: eu quero, Senhor, eu quero
para que eu viva olhando para o Senhor, não mais para as coisas que eu acho, ou que eu penso, ou que eu almejo fazer, né? Então, realmente que o Senhor, nesses 3 versos que nós olhamos, tanto o nosso viver em Cristo, quanto o nosso viver satisfazendo a vontade do Senhor, não mais a nossa, mas fazer a vontade do Senhor, e também o nosso viver olhando para as coisas do alto, não mais para as coisas aqui da terra. Aí aquele texto lá que nós lemos começa a fazer sentido. Não andeis ansiosos por aquilo que você vai vestir ou por aquilo que você vai se alimentar. Sabe? Porque o corpo é mais importante do que as vestes, sabe? O corpo é mais importante do que as vestes. Então, irmãos, como nós precisamos que isso seja uma realidade em nós. Isso vai fazer com que nós vivamos nesse mundo com um único objetivo, buscando o Senhor e a sua justiça. Buscando o reino de Deus e a justiça desse Senhor maravilhoso, para não mais fazer aquilo que nós almejamos, né? E aí nós precisamos ver, a gente falou um pouco do povo de Israel, lá naquele deserto, se alimentando, todos os dias eles se alimentavam do maná, né? E a igreja se alimenta de quê, irmãos? Espiritualmente ela se alimenta de Cristo. Ela se alimenta de Cristo. Lembra lá em João capítulo 1, a palavra de Deus vem dizendo assim no verso 12: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Por quê, irmãos? Em que está pautado esse poder? Será que o Senhor entregou esse poder para nós? Vocês vão e... Não, irmãos, o Senhor está pautado no Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito com poder para revelar Cristo. Sermos transformados. Nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, quando nós nascemos, nós somos filhos. Quando nós nascemos de novo, quando nós cremos na obra da cruz, nós nascemos de novo, mas nascemos filhos, bebês espiritual. Assim como nós nascemos fisicamente, bebês que precisavam de leite. Né? E assim espiritualmente é a mesma coisa. Quando cremos na obra, nascemos. Mas o desejo do Senhor é que nós cresçamos. Que nós chegue um momento que nós podemos nos alimentar de alimento mais sólido. Por quê? Porque tribulação vem. Tribulação está chegando. E o Senhor tem que nos dar o alimento forte para nós poder suportar. Passar por essas dificuldades, olhando para o Senhor. Ter condições, irmãos, de lançar para Ele e não tomar para nós. Ou ficar desesperado sem condições de ver o que eu faço agora. O que eu vou almejar? O que eu preciso fazer? Não, irmãos, se nós nos alimentarmos de Cristo, Cristo vai nos conduzir, porque Ele tem cuidado de nós, sabe? Então, irmãos, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 6, que é um capítulo muito precioso, que vai falar, né? O Senhor começa a mostrar, o Senhor começa nos dando ao povo um alimento físico para eles, né? Naquela multiplicação dos pães e dos peixes, ele alimenta uma multidão, né? Mas a intenção do Senhor era trazer a atenção para ele, porque no outro dia aquele povo voltou a querer buscar novamente o pão para saciar a sua fome física. E o Senhor então disse: não, eu quero mostrar algo muito melhor para vocês. Então aqui, quando ele chega no verso 35 do capítulo 6, ele fala assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida.
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Então, veja só, irmãos, como isso é precioso. Nós saber que o Senhor é esse pão que nós precisamos nos alimentar, para nós podermos estar fortes no dia da tribulação. Para que os cuidados desse mundo não sufoquem esse Cristo que vive em nós. Para que as dificuldades que nós enfrentamos, nós não vamos desanimar com aquilo que o mundo está trazendo para nós. Porque, irmãos, não está na hora de nós sairmos desse mundo ainda. Mesmo nós olhando, a volta do Senhor está tão iminente, a volta do Senhor está muito clara, né? Mas, irmãos, tem muitas vidas para ser salva nesse mundo. Tem muitas vidas para conhecer o Evangelho. Tem muitas vidas que necessitam de receber esse pão vivo, assim como nós recebemos. E o Senhor vai usar quem? O Senhor vai usar nós, a igreja dele, para dar esse testemunho. Então, como nós precisamos nos fortalecer, saber, irmãos, que esse é o Cristo que nós cremos, ele é tudo para nós, né? E aí vamos ler alguns versos aqui. Agora olha a partir do verso 55, nos fala assim: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Isso é uma realidade que precisa estar muito clara para nós, irmãos. Porque fisicamente nós nos alimentamos muitos. Antigamente era 3 vezes por dia. Hoje é de 3 em 3 horas você precisa se alimentar fisicamente. Né? Se você quer ter uma vida saudável aí, você precisa se alimentar para estar fortalecido. Espiritualmente é a mesma coisa, irmão. Por que nós precisamos nos alimentar fisicamente para estarmos com a nossa saúde em dia, para enfrentar o dia a dia, o nosso trabalho, as dificuldades que nós temos no nosso trabalho e espiritualmente. Nós precisamos nos alimentar porque tribulações virão, dificuldades virão. E se nós não estiver forte espiritualmente, nós vamos fracassar. Nós vamos ser igual aquele segundo solo que nós lemos ali da parábola do semeador, que ouviu a palavra, ficou contente, mas quando chegou a tribulação, chegou a dificuldade, como que estava o coração dele? Estava entristecido e aí desistiu da vida cristã porque não aguentou. Por quê? Porque não tinha raiz profunda, a raiz dele era rasa. Ele não mergulhou na palavra do Senhor para ser arraigado na palavra do Senhor em Cristo Jesus. Então como nós precisamos, irmãos, que a nossa vida seja essa vida saudável, que nós nos alimentemos de Cristo. E o Senhor traz uma conotação muito preciosa sobre o alimento físico e o alimento espiritual. Ele dá ênfase ao alimento físico. Aqui, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem vida. Então, para nós podermos entender isso, né? Como nós nos alimentamos de alimento físico para nosso físico, hoje nós precisamos alimentar de Cristo para a nossa vida espiritual, sabe? Para ser forte, estar saudável, né?
Mas o Senhor sempre confronta, irmãos. O Senhor sempre confronta. Olha o que ele diz aqui a partir do verso 66, desse mesmo capítulo. Ele diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aqui traz para nós um alerta, né? Se nós não estivermos se alimentando adequadamente de Cristo, nós vamos abandoná-lo. Nós vamos abandoná-lo. Não tenha dúvida, irmão. Se você não tem uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de santificação diante do Senhor, nas dificuldades você vai abandoná-lo, né? Então, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Será que essa é uma convicção nossa, irmão, no nosso dia a dia? Será que nós temos reconhecido Cristo em nossas vidas e Ele é realmente aquele que pode fazer a diferença nas nossas vidas? Ele é aquele que está conduzindo cada um de nós por lugares estreitos. Porque a palavra é isso, irmãos. Nós estamos caminhando por lugares estreitos, aonde o nosso ego não pode passar, aonde o amor ao mundo não pode passar, aonde o desejo do nosso coração precisa ficar para trás. Precisamos entregar essas questões para o Senhor, para que Ele nos conduza nesses lugares apertados para a glória do Senhor, né? Então essas verdades, irmãos, precisam tocar as nossas vidas, porque os dias que nós vivemos, né, são dias trabalhosos. São dias que realmente estão trazendo no nosso viver assim um peso bastante grande, né? Porque sobre os nossos ombros está o testemunho de Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 16. E aqui faz um resumo, esse verso faz um resumo daquilo que nós lemos até agora, dizendo assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da vossa carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui resume muito bem aquilo que nós falamos. E aí nós precisamos trazer isso para a memória nossa. Como que nós estamos vivendo? No Espírito ou na carne? Ou andamos no Espírito um pouco e o restante do tempo na carne? Não é conveniente, irmãos. Porque se nós vivermos na carne, nós vamos trazer morte para a nossa vida, né? Não tem como nós viver na carne e no Espírito. Na carne e no Espírito, né? Vivendo no Espírito, nós vamos ainda encontrar dificuldades, porque vamos pecar. Por quê? Porque nós estamos nessa carne. Mas nós temos um caminho, né? O sangue de Cristo. Agora, o que nós não temos o direito mais é de viver na prática do pecado. Por quê? Porque nós fomos libertos do pecado. Então, a prática é aquela prática que domina você. Aquela prática que você não é capaz de deixar, né? Entregue para o Senhor. Vá para o Senhor e diz: Senhor, eu quero entregar para o Senhor. Eu não aguento mais viver dessa forma. Eu quero viver no Espírito. Lembra que nós temos um acesso, irmãos, que fala lá em Hebreus, que nos fala que nós temos um acesso livre diante do trono da graça, né? E ali nós devemos chegar com um coração sincero diante do Senhor, porque Ele abriu esse caminho.
Lá na cruz, o Senhor abriu esse caminho para nós nos achegar diante do trono da graça. Mas cheguemos lá como? Com confiança, com plena certeza de fé, que esse Cristo que nos salvou, esse Cristo que nos crucificou lá na cruz, esse Cristo que foi ressuscitado e vive em nós, é aquele que cuida de nós todos os dias. Todos os dias, esse Cristo cuida, esse Cristo zela. Nós, que muitas vezes não percebemos, irmão, porque nós vivemos uma vida tão corrida e nós paramos de prestar atenção nos detalhes que Cristo cuida de nós, né? Então, irmãos, viver no Espírito, né? Andai no Espírito. E aí, se nós andamos no Espírito, nós jamais satisfaremos a concupiscência da nossa carne. Por quê? Porque há uma guerra aí. Há uma guerra dentro de nós, espírito e carne. Quem que você quer que vença? É aquele que você vai alimentar. Você quer alimentar, você quer que a carne vença? Alimente o pecado, né? Que aí você vai... Agora, você quer que o Espírito vença? Viva no Espírito, né? Nas ambas as situações, você deve se esforçar, porque você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Se você pender para o pecado, o remorso no teu coração virá. Se você pender para o Espírito, a carne vai reclamar. Mas, irmãos, no Espírito, a vida de Cristo se manifesta todos os dias na nossa vida. E ela é muito mais preciosa do que nós viver na carne, né? E eu não quero me ater aqui sobre as obras da carne. Sugiro que os irmãos leiam em casa o verso 19, que vai falar ali das obras da carne. Eu quero falar no verso 22, que fala do fruto do Espírito, né? Então aqui no verso 22, nos fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, né? E é aqui que eu quero chamar a atenção sobre esses frutos e aquele fruto lá de Lucas, capítulo 8, que nós lemos lá, o terceiro solo, onde os cuidados, os deleites desse mundo sufocaram a palavra e os frutos não chegaram a amadurecer. São esses frutos aqui, são o amor, sabe? O fruto do amor, nós só recebemos ele quando vivemos no Espírito. Porque o que é amor? É o Senhor tirando o ódio do nosso coração e se colocando no lugar, porque Deus é amor. Então é Ele que vai se colocar no lugar. Né? Quando nós precisamos de paz, o Senhor disse: eu vos dou a minha paz. Não vou lá dar como dá o mundo, mas vocês terão a minha paz. Né? Então isso faz toda a diferença. Agora, irmãos, se nós vivemos na carne, né? Se nós vivemos olhando para esse mundo, nós não vamos amar as vidas que o Senhor tem para salvar. Nós não vamos nos colocar de joelho uma vez por semana ou todos os dias para interceder pelas vidas dessa cidade de Ariquemes. Sabe, se nós olhar para os deleites desse mundo que está aqui, na nossa frente hoje, irmãos, o amor vai ficar pela metade, porque nós não vamos se submeter diante do Senhor
por causa das vidas. Então esse fruto não vai amadurecer, esse fruto não vai. Bondade, irmãos. Bondade é um fruto do Espírito que nós, muitas vezes, nós recebendo esse fruto da parte do Senhor, as pessoas vão nos rejeitar, mas a bondade do Senhor vive em nós. Então nós vamos, agora, se nós olhar para as coisas desse mundo, se nós almejar tudo isso do mundo, essa bondade, quando não vai se tornar uma realidade para nós. Sabe, irmão? Então nós precisamos compreender que esses frutos são frutos de uma pessoa que crucificou a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Sabe, essa é a realidade nossa. Se nós não crucificamos, se nós não crucificarmos, se nós não andamos como crucificados, irmãos, nós vamos andar com desejo nesse mundo. E aí esses frutos do Espírito, eles não vão, o Senhor nos deu, mas eles não vão amadurecer. E se eles não amadurecer, não vai prestar para Deus. Não vai prestar. Então, irmão, nós precisamos olhar para aquele texto de Lucas, sabe, e olhar assim com muita atenção. Né? Lucas 8,14. Aquele que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Ouviram a palavra. Ouviram a palavra. Ele é muito claro que em todos eles ouviram a palavra, andaram na palavra, mas no andar houve a dificuldade. Receberam os frutos, mas esses frutos não amadureceram. Então, irmãos, para Deus não serviu de nada. Para Deus não serviu de nada. Então, irmãos, como nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que o Senhor está conduzindo cada um de nós, para nós fazermos uma autoanálise nosso, como eu estou vivendo, né? Cristo é a minha vida, sabe? Eu tenho consciência de que se eu fui ressuscitado, se eu morri com Cristo, e Ele é a minha vida nesse momento, será que eu posso dizer que o andar que eu tenho agora, eu vivo na fé do Filho de Deus? Então, irmãos, há muitos motivos para nós nos arrependermos diante do Senhor. Irmãos, é tempo ainda. Né? Como diz lá, hoje se ouvires a minha voz, lá em Hebreus, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, 3 vezes o Senhor chama a atenção ali, hoje, se vocês ouviram, né? E aí ele dá exemplo, olha como foi lá no deserto, eles ouviram, mas não tiveram o coração endurecido. E vocês têm a oportunidade hoje. Então, irmãos, isso é algo para nós de muito significado, sabe? E para nós encerrar, e para o último texto, Atos capítulo 20, nós vamos ler alguns versos aqui, a partir do verso 19. Atos 20, 19 fala assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos ao arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse é o dever nosso. Será que isso, se nós vivemos como um crucificado, irmãos, então nós estamos servindo ao Senhor. Irmãos, não se preocupem,
não queiram servir as pessoas, não queiram, é um erro. Há um erro, tanta gente com tanta decepção, porque eles querem servir as pessoas, querem servir a igreja. Não, irmãos, nós temos que servir ao Senhor. Ao Senhor, porque aí quando nós servimos ao Senhor, é Ele que nos capacita a servir as pessoas. Então, Paulo aqui, irmãos, ele estava servindo ao Senhor, né? E quando você serve o Senhor, você não vê dificuldade em ajudar. Você abandona muitas coisas que você costumava fazer, porque tem vidas que necessitam de você. Sabe, servir ao Senhor, o Senhor te capacita a não olhar para as coisas que você quer, mas você esquece de você para servir os outros. E é essa a nossa vida. Essa é a ênfase da palavra de Deus. Essa é a ênfase que se nós vivemos como um crucificado, não importa mais nós. Não importa mais nós. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós servimos as pessoas olhando para as nossas, somente olhando para a nossa vida, sem servir ao Senhor? A gente vem no culto, vou dar só um exemplo pequeno para nós, bem simples. A gente vem no culto, um irmão não vem, e a gente fica sabendo que esse irmão não veio porque está cansado. No outro domingo ele não vem também porque ele está cansado. E se nós não estamos servindo ao Senhor, irmão, no terceiro domingo esse irmão pede a nossa ajuda. Nós vamos, mas você não vai no culto? Você não está nem aí? Para que eu vou te servir? Para que eu vou aí te ajudar? Né? Agora, se nós estiver servindo ao Senhor, irmãos, nós vamos sim. Nós vamos lá, nós vamos chorar junto com esse irmão, nós vamos incentivar ele, nós vamos pregar a palavra do Senhor para ele, nós vamos trazê-lo. Por quê? Porque o Senhor ama aquela vida tanto quanto a nós. Se nós olhar para o passado, irmãos, nós éramos da mesma coisa. E o Senhor conquistou nós. Então, irmãos, servir ao Senhor é o primeiro passo, né, para sermos uma vida de um crucificado. Então, o que nós vamos... Quando nós servimos o Senhor, nós não olhamos para as provações que pelas ciladas dos judeus sobrevinham para Paulo. Ele não olhou essa cilada, ele passou por cima, porque Cristo era aquele que capacitava ele. Quando essas dificuldades vinham, no verso 20, ele jamais deixou de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? E ele tinha as dificuldades, ele tinha o empate dessas outras pessoas, né? Que não queria que ele pregasse, mas ele estava ali aos pés do Senhor, né? Traga para a nossa vida hoje, irmãos, quando alguém diz para nós que nós não devemos falar para as pessoas do Evangelho num certo lugar, nós nem oramos mais. Ah, não, aquele povo não quer saber do Evangelho, então deixa eu esperar. Não, irmãos, eles não querem, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Devemos estar aos pés do Senhor, porque se nós estamos aos pés do Senhor, quem está trabalhando lá é o Senhor, né? Então esse é o ponto, irmãos. Agora temos também, a partir do verso 22, que nos fala assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, né? Então, esse é o nosso caminhar. O Espírito Santo tem falado para nós que nós enfrentaríamos dificuldades. Para quê, irmãos? Que nós
teríamos dificuldade para enfrentar. Porque todos nós aqui, se nós formos contar, irmãos, as nossas dificuldades no dia a dia são muitas. Mas nós precisamos viver nelas olhando para o Senhor. Por isso que no verso 24 diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Minha vida só é preciosa para o Senhor. Por isso que nós lemos aquele texto: se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Então, se nós cremos que morremos, por que nós queremos ainda ter a nossa vida preciosa para nós? Né? No outro texto que nós lemos lá de Gálatas, dizendo assim: eu ando como um crucificado, estou crucificado com Cristo. E não é mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E por que muitas vezes nós vivemos a vida olhando para a nossa vida e dizendo: coitado de mim? Né? Então, olha para esse texto, que a nossa vida não é preciosa mais para nós. A partir do momento em que nós cremos na obra de Cristo, nós morremos, o nosso velho homem foi crucificado. Quem vive agora é Cristo em nós. Por isso que nós precisamos viver no Espírito, para não satisfazer mais os desejos do nosso coração. Sabe? Então essas verdades precisam, irmãos, e precisa ficar muito clara para nós esse ponto. A nossa vida não é preciosa para nós. Ela é preciosa para Deus. Ela é preciosa para Deus. E aí sim, aí o Senhor vai nos capacitar a não mais fazer aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer e aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Que realmente o Senhor, irmãos, incomode o nosso coração. Incomode o nosso coração nesses dias em que nós vivemos, para que o Espírito Santo tome o seu lugar de primazia nas nossas vidas e revele Cristo. Né? Só citando um texto lá de João 5, aonde o Senhor diz para os fariseus: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Né? Então, muito claro. Né? Vocês examinam porque nelas contém a vida eterna. E elas testificam de mim. Mas no outro verso ele diz assim: mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Essa é a ênfase, irmãos, da palavra do Senhor. Nós conhecemos o Senhor, mas muitas vezes nós não queremos ir para Ele, porque quando nós vamos para Ele, Ele diz assim, com essa bagagem: não, você tem que negar, tem que tirar, está muito pesado. A caminhada comigo ela é muito difícil, e você está muito pesado, o teu coração está carregado. Esvazie esse coração. E aí ele faz aquele convite para nós: vinde a mim, né, de Mateus 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venham para mim, porque eu sou manso, eu sou humilde. Tomem sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Tá, irmão? Então, como nós precisamos que esse Senhor maravilhoso se revele a nós. Amém?